Max Verstappen na Mercedes em 2026. No vídeo de hoje vamos comentar os rumores por trás desse possível contrato com a equipe de Brackley. Vamos ver o que Toto Wolff quer e para onde George Russell pode ir, quais são as possíveis combinações. Vejamos as declarações de Montoya, ouçamos Hamilton sobre a Ferrari e as previsões de Silverstone para sua corrida em casa. Veremos também a sede da Sauber no Reino Unido e as declarações de Vasseur. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos começar imediatamente. No paddock da F1, rumores se espalham rapidamente, mas quando se trata do futuro de Max Verstappen, cada sussurro vira um terremoto. O tetracampeão mundial tem contrato com a Red Bull até 2028, mas a realidade é mais complexa. Como lhe disseram ontem, há uma cláusula no contrato de Verstappen que o vincula à Red Bull com base no desempenho da equipe. Nos bastidores, a Mercedes está agindo. O presidente do grupo, Ola Källenius, está pressionando diretamente para trazer Verstappen para a equipe de Brackley, não apenas Toto Wolff desta vez. Mas atenção, se essa operação for bem sucedida, haverá um preço muito alto a pagar. E esse preço se chama George Russell. Russell está disputando a sua melhor temporada na carreira e seria descartado em favor do holandês. George está na Mercedes desde 2017, o que é um paradoxo. Cresceu no programa Júnior ao lado de Kimi Antonelli e foi muito cobiçado pelo próprio Toto Wolff. 9 anos de trabalho correm o risco de serem queimados em um instante. Antonelli se encontraria ao lado de Verstappen, um companheiro conhecido por não fazer prisioneiros. O risco do projeto Jovens Mercedes ser completamente varrido seria um enorme prejuízo para a imagem e visão esportiva de Toto Wolff. Então, por que a Mercedes está disposta a correr esse risco? A resposta está em 2026. Na verdade, o novo ciclo técnico promete revolucionar tudo. Motores totalmente novos, 50% elétricos e 50% térmicos, aerodinâmica revolucionada. E segundo os rumores que chegam de Brixworth, a unidade de potência Mercedes poderia ser a melhor do grid. E se realmente a Mercedes tiver em mãos o carro certo para voltar a vencer, também são necessárias as mãos certas para levá-lo ao limite. E para a Mercedes, essas mãos certas são as de Verstappen. Källenius, se eu disse claramente, os melhores querem dirigir os melhores carros. E ele acrescentou que Max ficaria muito bem também em prata. Uma declaração muito pesada que fez mais de uma mesa tremer tanto em Stuttgart quanto em Milton Keynes. Christian Horner, da Red Bull, continua afirmando que Max tem um contrato blindado com a equipe até 2028, mas como sabemos bem, na Fórmula 1 nenhum contrato é realmente inatacável, especialmente se o piloto, como se murmura, quer garantias precisas. E se Verstappen estivesse usando a ameaça da Mercedes para renegociar seu papel na Red Bull, essa é outra chave de leitura possível, não apenas na pista, mas também a nível gerencial. Pare de fato que Max queira uma reestruturação interna da equipe que hoje gira toda em torno de Horner. Mais poder decisório, menos monarquia e mais compartilhamento, uma condição para permanência. E atenção a um detalhe que poucos consideram na Red Bull, em 2026 se tornará também motorista. Um salto no escuro, embora apoiado pela Honda na fase inicial. Verstappen está ciente de que, pela primeira vez na carreira, pode ter uma unidade de potência aquém do seu talento. Para quem quer ganhar tudo, é um risco enorme, já a Mercedes tem tudo pronto. O projeto 2026 é estruturado, testado e desenvolvido com anos de antecedência. E a possibilidade de lutar imediatamente pelo Mundial é concreta. E Max sabe disso muito bem, por isso quer ir para a equipe que lhe garante mais possibilidades de lutar pelo título a partir de 2026 em diante. Mas há outro lado da moeda, se a Mercedes voltar a vencer, todos os méritos irão para Verstappen. Se o projeto falhar, Max certamente não aceitará ser o bode expiatório, diferentemente de Russell. É por isso que em Brackley o debate está totalmente aberto. Contratar Verstappen significa elevar o nível. Uma jogada de ganhar ou perder tudo, então ganhar ou perder tudo. Russell aguarda, congelado, sua renovação. E é um sinal, porque se realmente Källenius quer Max e Wolff hesita, significa que as visões internas da equipe não estão mais tão alinhadas. Mercedes é controlada em 33,3% por 3 entidades, Toto Wolff, Källenius e Ineos. Basta que um empurre na direção oposta e a máquina emperra. Por fim, resta a grande questão. Max está realmente pronto para sair da sua zona de conforto? Uma equipe que lhe deu tudo, 4 títulos mundiais e o colocou no centro das atenções, ou seja, Red. Toto. Wolff nunca escondeu isso, nem mesmo nas declarações pós-corrida, até nas situações mais críticas. Quando perguntado sobre o contrato de Russell, ele disse que precisamos esperar e verificar se Max está disponível no mercado. Se estiver, temos que considerar essa possibilidade.
Porque Max atualmente é o piloto mais talentoso e que está ganhando mais recentemente, é um piloto que faz a diferença. Apesar do carro talvez não ser o mais competitivo na grade, como ele está mostrando atualmente com sua Red Bull em relação à McLaren, ele ainda consegue arrancar uma pole ou tentar lutar pelo pódio pela vitória. A verdadeira pergunta é: outro piloto conseguiria fazer o mesmo que Max com aquele carro? Provavelmente não. E se cria a combinação perfeita, ou seja, uma Mercedes 2026 pronta para lutar pelo título superior aos outros e o melhor piloto na grade, cria a combinação perfeita. E Toto Wolff sabe disso muito bem. E também Källenius está considerando essa hipótese. É por isso que estão esperando para renovar o contrato de Russell. Porque a cláusula de Verstappen, que termina após Spa, antes das férias de verão, vai determinar se Max está livre ou não do contrato. Caso Max esteja livre, seu contrato com a Red Bull não precisa ser estendido até 2028, podendo ser rescindido antecipadamente. Max poderia decidir ir para a Mercedes, deixando a Red Bull no final da temporada. Isso apenas se aplica caso a Red Bull esteja fora do top 3 na classificação de construtores, o que ocorre atualmente. É provável que a situação continue igual. Portanto, vimos como a Sky Sport noticiou que Verstappen irá para a Mercedes no próximo ano. E do meu ponto de vista, é uma situação mais provável que menos. Porém, vale a pena sacrificar um piloto talentoso como George Russell, que cresceu na sua academia, que está te mostrando ser um piloto principal à altura nesta temporada? Embora George mantenha um perfil impecável, com respostas politicamente corretas, a verdade é que seu cargo não está mais garantido. Propuseram-lhe uma renovação de 1+1 com a possibilidade de ser descartado em 2027 se Max realmente deveria chegar. Porém, isso também seria uma demonstração de que a Mercedes não quer manter Russell dentro da equipe, mas quer esperar que Max se liberte para trazê-lo para casa. Helmut Marko insiste: enquanto formos competitivos, Max ficará. E ele está certo, pois Max está comprometido com a Red Bull. A todo vapor, liberdade e poder. O problema é quando a máquina e o poder falham. E então surgem as dúvidas. O futuro da Red Bull é incerto, pois pela primeira vez a equipe será motorista como mencionado. E isso complica a situação, porque os motores serão completamente novos. E será um projeto importante e revolucionário em relação ao passado, que será confiado 100% à Red Bull Powertrains pela primeira vez. Por isso, Toto Wolff sabe disso, e não solta a presa. De acordo com fontes, o entourage de Verstappen já contatou diretamente a Mercedes. A negociação é séria, avançada e concreta. O problema é a famosa liberdade que Max tem na Red Bull e não teria na Mercedes. E então há outro espectro que paira sobre o paddock Adrian Newey. Se realmente acabar na Aston Martin, Verstappen poderia seguir o gênio inglês em vez de vestir prata. E é exatamente essa possibilidade que o Wolff quer evitar a todo custo. Deixar Max para outras equipes seria imperdoável. Em meio a tudo isso, a Ferrari está à janela, observando essa negociação entre Wolff e Max Verstappen, e nem se mete. Porque no final, a Ferrari atualmente tem Leclerc e Hamilton, e eles não têm intenção de questionar seus próprios pilotos. Escolha certa, escolha errada, deixo o julgamento para vocês. Mas certamente, quando há um 4 vezes campeão do mundo disponível no mercado, não se pode ignorar e ser indiferente. Toto Wolff sabe disso muito bem, e é por isso, apesar de ter uma dupla de pilotos extremamente competente, Russell e Antonelli desejam trazer Max Verstappen para sua equipe. Toto Wolff afirmou que um tetracampeão mundial precisa decidir seu futuro, possivelmente em negociação. Agora, a Mercedes fez sua oferta a Max, e Max quer esperar depois de Spa para avaliar o que fazer com seu futuro. Se ele ficar na Red Bull, for para a Mercedes ou para a Aston Martin, o fato é que a Ferrari permanece fora dessa negociação para o bem e para o mal. Mas também precisamos ver as declarações de Juan Pablo Montoya sobre essa situação. A largada do Grande Prêmio da Áustria com Verstappen e Kimi Antonelli proporcionou um dos momentos mais absurdos da temporada. Andrea Kimi Antonelli, que largou bem, errou a frenagem na curva 3. Sua Mercedes chegou como uma bala e atingiu em cheio a Red Bull de Max Verstappen. O caos foi imediato. As rádios das equipes revelam que Max, furioso no calor do momento, gritou "idiota" pelo rádio, enquanto Liam Lawson e Gabriel Bortoleto tiveram que se alargar na via de fuga para evitar um acidente ainda pior. Antonelli tentou salvar o possível, mas era tarde. Ele travou a traseira, tentou evitar os carros à frente, mas a única coisa que encontrou foi a Red Bull número 1. Um erro grave para o jovem italiano que vinha de um pódio no Canadá, mas um deslize de juventude é compreensível. Até Toto Wolff o perdoou por isso. Mas a reação em Verstappen foi surpreendentemente calma. E aqui entra em cena Juan Pablo Montoya, que comentou o episódio com uma piada: por que Verstappen foi tão gentil com Antonelli após o incidente? Talvez porque eles já são companheiros de equipe.
Uma alfinetada que nos remete ao mercado de 2026. E então Montoya comentou o incidente de Antonelli. Antonelli freou muito tarde, provavelmente surpreso com o quão cedo os outros frearam, e reagiu por impulso. Ele travou e tentou minimizar os danos. Se aquele episódio tivesse decidido o campeonato, Verstappen teria explodido, mas acredito que naquele momento Max se colocou no lugar de Antonelli. Ele sabe bem como é quando você é jovem, está sob pressão e perde a freada. Na verdade, acho que Max estava quase aliviado por ter encerrado um fim de semana que para ele já era um pesadelo. A Red Bull enfrentava muitas dificuldades. Na Áustria, a McLaren foi dominante e isso mostrou mais uma vez que não há escapatória para esta temporada. Um entre Norris e Piastri vencerá o Mundial e Verstappen não estará no meio. E certamente Max pensou nele quando era jovem, que cometeu vários erros tanto na Toro Rosso quanto na Red Bull. Erros de juventude compreensíveis, pois um piloto com muito talento tem dificuldade em se conter e às vezes exagera na pista. Isso foi observado com o Max e também com o Charles durante seu período na Ferrari. Com Vettel, ele exagerou algumas vezes, entrando em conflito com um 4 vezes campeão do mundo como Seb. Sempre nos lembramos na Áustria ou mesmo no Brasil. Houve vários episódios em que Charles foi muito agressivo, mas ele também era mais jovem. O mesmo ocorre com Kimi, o piloto mais jovem mencionado, com apenas 18 anos em seu primeiro ano na Fórmula 1, e em uma equipe de ponta como a Mercedes, é normal que ele precise crescer e ganhar experiência. Então, o erro é absolutamente justificado. Aliás, Max, como Juan Pablo Montoya também diz, sabe que talvez possa ser seu companheiro de equipe no próximo ano. E ele não quer criar uma situação já turbulenta desde o início. Então, ele prefere manter a calma e tentar manter a situação como está, evitando fazer cenas como Max costuma fazer. Precisamos falar sobre a declaração de Lewis Hamilton a respeito da Mercedes 2026. Hamilton disse que em breve a Ferrari deve se concentrar totalmente no desenvolvimento do carro para 2026, ou de qualquer forma, o mais rápido possível. Sei que todas as equipes já estão fazendo isso, sei que a Mercedes já está focada no próximo ano e isso é uma mensagem forte. E talvez até um pouco polêmico, porque quando Hamilton menciona a Mercedes na sua ex-equipe, que ele conhece perfeitamente, ele não faz isso por acaso. Ele quer elevar o nível, quer que a Ferrari pare de perseguir um sonho impossível em 2025 e comece finalmente a construir algo sólido para 2026. Em 2026 tudo mudará. Novos regulamentos, aerodinâmica e unidades de potência. O essencial será desenvolver a unidade de potência, afirmou Hamilton, assegurando encontrar a filosofia certa para o próximo ano. No que diz respeito à suspensão e tudo mais, vimos que na Áustria veio o primeiro sinal, a Ferrari quebrou o silêncio e trouxe uma atualização importante. Um fundo completamente revisado para o SF25 assinado por Diego Tondi e aprovado pela UXR. A mudança não revolucionou os tempos de volta, mas fez algo ainda mais valioso. Tornou o carro mais previsível, estável e dirigível, em suma, menos histérico e mais constante. O novo fundo tem o objetivo claro de ampliar a janela de uso dos pneus, especialmente nas condições extremas na Áustria, com mais de 50 graus no asfalto. A SF25 se saiu muito melhor que a Red Bull e a Mercedes, ambas em crise. Quanto à Ferrari, o objetivo é confirmar o progresso também em Silverstone e depois avançar em Spa, onde a nova suspensão traseira estreará. Só a McLaren superou a Ferrari até agora, mas em outro nível. Eficiência térmica, capô super fechado e um equilíbrio perfeito assinado por Rob Marshall. Mas como será modificada a suspensão traseira da Ferrari em Spa? Trata-se de uma interpretação inteligente do conceito já visto na Mercedes P16 em Imola. O braço superior do triângulo traseiro será montado mais abaixo, sempre na caixa de câmbio. E por que isso é importante? Porque essa configuração melhora a função Pro Squat. Ao sair das curvas lentas, a traseira permanece mais baixa, garantindo mais tração, menos derrapagem e menos superaquecimento dos pneus. Um ponto fraco histórico da Ferrari que agora tenta preencher. Mas há um lado negativo. Na frenagem, a traseira tende a se levantar mais, tornando a SF25 mais nervosa. Aqui entra em jogo o gosto dos pilotos. Leclerc ama a frente precisa e uma traseira livre para se mover, e Hamilton prefere uma traseira mais estável. Essa modificação pode favorecer Charles, mas pode complicar as coisas para Lewis. Por isso, uma segunda evolução do fundo deve chegar em Budapeste. O objetivo é estabilizar a caixa do monoposto com mais carga aerodinâmica, para tornar o carro menos sensível a variações súbitas de configuração e carga vertical. É um trabalho cirúrgico não revolucionário, mas necessário para mascarar as limitações estruturais da SF25 e permitir que a Ferrari defenda o segundo lugar no Mundial de Construtores. Enquanto em Maranello já se trabalha no próximo modelo, o 678 de 2026, Fred Vasseur também estava ausente na Áustria, retornando à França por razões pessoais.
No entanto, a equipe reagiu bem, mostrou ordem, coesão e visão. Agora, porém, chega Silverstone e lá saberemos se a Ferrari realmente se recuperou ou se o pódio de Leclerc foi ilusório. E o que Lewis Hamilton também destacou é que ele disse que Charles consegue fazer a traseira deslizar muito, tendo uma direção fixada no eixo dianteiro, portanto na parte frontal do monoposto, que serve como pivô para fazer a parte traseira deslizar. E se ele fizesse a mesma coisa que Charles? Portanto, dirigindo com tanto sobreviragem, ele acabaria desgastando facilmente os pneus traseiros em poucas curvas, enquanto Charles consegue manter esse estilo de condução e ao mesmo tempo gerir os pneus. E Hamilton também acrescentou: suponho que tenham levado 2 anos para Carlos, referindo-se a Sainz, se acostumar com essas máquinas, referindo-se às Ferraris do passado, dizendo que Sainz tem um estilo de condução mais semelhante ao de Hamilton. Mas no final, ele também se habituou ao estilo de condução das Ferraris. Hamilton não quer demorar tanto, ele mesmo disse, mas acredita que está melhorando e indo na direção certa. Na qualificação, Hamilton disse que melhorou, mas não está satisfeito em ficar 8-9 segundos atrás de Leclerc. Depois, na corrida, como também ocorreu na Áustria, em uma pista com duração pouco superior a 1 minuto, ele teve um bom desempenho. Hamilton destaca que este é um ponto fraco do piloto inglês no momento. Esperamos que ao longo da temporada ele consiga melhorar para estar pronto em 2026. E garantindo os melhores desempenhos da Ferrari, resultados na pista para o próximo ano. E sobre a McLaren, o que podemos esperar dela na próxima corrida em Silverstone? Silverstone é o meu fim de semana preferido, disse Norris assim. A minha corrida em casa, mas também a da McLaren é especial. E Norris quer absolutamente vencer diante de seus fãs e diante de sua família. Porque, se é verdade que Lando reencontrou a vitória, Piastri ainda é líder do Mundial. A diferença é de apenas 15 pontos, mas o australiano não pretende ceder a liderança. Piastri afirmou que a corrida na Áustria foi encorajadora, com bom ritmo. Quero dar tudo em Silverstone. É a corrida em casa para a equipe e sei o quanto significa para todos. E também Andrazella reiterou o quanto é necessário uma concentração absoluta para estar no topo, mas o desafio ainda é longo. A McLaren está na liderança e no meio da temporada se destacou onde Red Bull e Mercedes falharam. Eles criaram um projeto sólido, rápido e adaptável a todas as condições. E Silverstone será um teste adicional após a diretiva técnica sobre as asas dianteiras. Mas como a McLaren mudou ao longo da temporada? Em Barcelona vimos a MCL 39 com a nova asa dianteira, uma resposta à diretiva técnica 018 já testada antes. Sobre a aeroelasticidade, foi dito adeus aos geradores de vórtices complexos, espaço e uma estrutura mais simples e linear. Mais simples não significa menos eficaz. O design das abas foi estudado para gerar um vórtice mais eficiente, capaz de amortecer melhor as turbulências do rolamento dos pneus dianteiros. As modificações não param na asa, os braços da suspensão dianteira também foram redesenhados, o segundo braço, o triângulo superior, foi afinado e reposicionado, com um duplo efeito de menor resistência aerodinâmica e maior efeito upwash, ou seja, um fluxo de ar que sobe e aumenta a carga na zona dianteira. Outra pequena mudança, outro passo à frente da McLaren, também vimos a suspensão traseira mais eficiente. De fato, as apêndices internas da roda foram modificadas e houve uma otimização das superfícies próximas à transmissão. As intervenções buscam estabilizar o carro em todas as fases de condução. Não apenas na qualificação, mas sobretudo no ritmo da corrida e no controle do desgaste. A McLaren não é totalmente superior aos outros na qualificação, embora seja em parte. Mas sua especialidade está no ritmo da corrida, em manter constantes as temperaturas dos pneus e gerir da melhor forma o desgaste. Na classificação isso é crucial, pois a McLaren se mostra competitiva em todos os setores, especialmente no último, onde as outras equipes têm mais dificuldade em gerir as temperaturas e deslizam mais com a traseira, como vimos na Áustria. Enquanto a McLaren consegue ser constante, aliás, sacrifica mais o primeiro setor para então ter a máxima velocidade e carga no último setor, onde você tem as temperaturas ideais das News McLaren. Por outro lado, enfrenta mais dificuldade nas pistas mais frias, onde a gestão dos pneus é menos importante. E você precisa dar tudo de si, ter um carro que consegue aquecer os pneus mais facilmente, como a Mercedes faz, o que foi demonstrado também no Canadá. Então, o que podemos esperar para Silverstone? A McLaren começa como favorita, mas duas incógnitas podem questionar o domínio da equipe de Walking. A primeira é o clima de fato. Atenção que pode chover sábado à tarde, e portanto para a corrida as temperaturas podem ser mais frias, talvez não necessariamente uma corrida na chuva, mas sim se as temperaturas forem como as do Canadá e o nível de aderência for mais baixo. Observamos a McLaren com mais dificuldades, enquanto a Mercedes se sobressai. E atenção também aos pneus que serão levados, os C2, C3, C4 pneus um pouco mais duros da gama, mas mais macios em comparação ao ano passado. Certamente as curvas rápidas de Silverstone favorecerão a McLaren e isso é pouco, mas seguro.
enquanto para a Ferrari terá que tentar encontrar o ajuste certo e também o equilíbrio perfeito entre a frente e a traseira. Sendo um circuito limitado à traseira, será fundamental encontrar a configuração correta da parte traseira para não degradá-la demais. E, atenção, chegou a oficialidade da abertura da sede da Sauber no Reino Unido. Chega a nova sede em Bicester, no coração do Vale do Motorsport britânico. E este é um investimento estratégico fundamental para a Sauber, não apenas para atrair talentos, mas para criar uma ponte direta entre Suíça, Alemanha e Reino Unido. Um triângulo técnico que será a espinha dorsal do projeto da Audi que chegará à Fórmula 1 no próximo ano. Mattia Binotto lidera essa transformação e não usou meias palavras. Esta sede é uma etapa-chave para o futuro, aqui se respira motorsport e é daqui que construiremos a estrutura técnica para enfrentar a nova era. O nome completo é Sauber Motorsport Technology Center e está localizado dentro do Bicester Motion, um ecossistema onde já gravitam empresas na vanguarda do motorsport e da aeroespacial. E este é o lugar certo para criar sinergias, desenvolver tecnologias e contratar técnicos de altíssimo nível. Essa escolha foi feita para acolher da melhor forma a chegada da Audi no próximo ano. Mas a verdadeira questão é se a Ferrari também deveria copiar essa jogada da Sauber Audi de abrir uma sede na Inglaterra. Muitas equipes estão se mudando para a Inglaterra com diferentes sedes, mas a Ferrari continua ancorada na Itália. Veremos se algo mudará no futuro. Comente sua opinião sobre os tópicos abordados no vídeo. Estou ansioso para ler e responder a todos. Deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Neste canal, abordamos diariamente todas as notícias sobre a Fórmula 1 e especialmente sobre a Ferrari. Confira outros vídeos relacionados do Rastro Tudo. Até o próximo vídeo!